Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Estarei comentando a lição de número 12. Nesse trimestre, estamos estudando as lições bíblicas sobre o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista de nossa lição é o pastor Douglas Batista. A lição de número 12 será ministrada no dia 21 de junho de 2020 sobre o tema A Conduta do Crente em Relação à Família. O texto áureo está na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 31, que diz assim: Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 ao 33, capítulo 6, versículos do 1 ao 4. E o objetivo geral de nossa lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Os objetivos específicos são 3. O primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. O terceiro, orientar a conduta dos pais no ambiente familiar. Então, nós estamos estudando a carta aos Efésios, vimos em lições anteriores, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo apresentando ali para aqueles santos que estão em Éfeso, ou seja, cristãos, essa carta foi escrita para crentes, como se deu a salvação deles, que agora eles estavam em outra posição diante de Deus, que por meio de Cristo eles se achegaram perto de Deus e que agora eles se uniram todos os povos se uniram a uma mesma realidade, a Igreja de Cristo. Agora, judeus, aqueles que antes era a nação eleita, agora se junta aos gentios, formando ali a igreja. E Paulo está trazendo orientações para esses irmãos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo trata ali da redenção daquele povo. Do capítulo 3 ao capítulo 6, Paulo vai estar tratando de como eles devem viver nesta nova realidade. E chega o momento agora de tratar com a família. Antes de iniciarmos aqui na introdução, vamos a um versículo que está ali na nossa leitura bíblica em classe, lá no versos 21, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então Paulo está terminando ali, esse aí é um verso, é o último verso antes de iniciar o assunto da nossa aula, e Paulo fala aqui qual é a primeira sujeição daqueles servos de Deus. Primeiro, sujeitando-vos uns aos outros. O que é sujeitar uns aos outros? É ter como o outro, a outra pessoa superior a ele mesmo. Então, Paulo está dizendo aqui que eles precisam se sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Por quê? Porque a nossa primeira sujeição e submissão é ao nosso Deus. Podemos dizer que se sujeitar uns aos outros está de acordo com a autoridade que Deus tem sobre nós e suas normas estabelecidas. Todas as vezes que nós observamos os preceitos de Deus para que vivamos bem, nós temos paz, nós somos felizes, nós somos prósperos e por fim herdaremos
a vida eterna. Então é importante nós observarmos os seus preceitos, e aqui Paulo está dizendo que nós devemos sujeitarmos uns aos outros no temor ao Senhor. O primeiro princípio bíblico de todo cristão é o temor ao Senhor, tudo que nós fazemos. E ali ele trata no versículo 22, fala primeiro aqui as mulheres. Na lição, o autor ele vem tratar primeiro com o marido. Conduta do crente como marido. E depois nós vamos retomar aqui e falar do papel da mulher nesse relacionamento. Antes de começarmos, aqui na introdução, o autor traz aqui que o projeto divino, estabelecido por Deus, que é a família, ele é através de um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Nós não vamos tratar desse assunto na nossa aula, mas se você quiser falar um pouco para os seus alunos sobre esses 3 pontos aqui, que é a monogamia, a heterossexualidade e a indissolubilidade do casamento, você pode estar mostrando para os seus alunos o que diz a nossa declaração de fé lá na página 203. Tem um artigo tratando deste assunto. Apresente aos seus alunos que nós temos uma declaração de fé e que ela contém itens que trata da família. Nós vivemos hoje em um mundo muito moderno, um mundo cheio de ideias contrárias à palavra de Deus, ideologias, muito feminismo, muito machismo também, e eu sou mãe, você é mãe ou você é pai, e nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nós, para que nós vivamos em paz em nossas famílias e que nós possamos ensinar os nossos filhos. Nesta lição, nós veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Não é a vontade requerida da sociedade, não é a do nosso pastor, não é a do nosso cônjuge, é a vontade de Deus. Que isso fique bem claro para nós. Deus é aquele que ofereceu a salvação a nós e agora ele traz as normas de como nós devemos viver. Quem é a família de que Paulo trata aqui? É a família que está inserida em um lar. Então veja que inicia lá no texto áureo o momento aqui do casamento, não é? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Iniciou-se o casamento. Inicia-se com um casamento, forma-se a primeira família. Então aqueles filhos que vierem desse casamento dentro daquele lar é família. Ah, irmã Cristina, e os avós, os tios, eles são os seus parentes, que você tem que demonstrar amor, que você tem que respeitar, que você tem que honrar, mas a família, o seu núcleo familiar, é aqueles que está dentro da sua casa. Se a avó veio morar junto, ela é sua família, ela está inserida naquela família. Então as normas também servem para ela. Mas nós vamos falar aqui hoje principalmente da conduta de marido, de mulher e de filhos. E lá no primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, traz o seguinte texto: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Então nós vemos aqui as responsabilidades dentro de um casamento. Qual é o papel de cada um? Primeira coisa que Paulo fala ali aos Coríntios é que Deus é a cabeça de Cristo e Cristo a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. Então aqui há, papéis diferentes, funções diferentes, um jeito de tratar diferente, cada um com a sua missão. Então o marido ele é a cabeça da mulher, mas não é no sentido de que ele vai apenas tratá-la como um ser subalterno
um ser inferior. Porque no versículo 25, Paulo traz aqui na carta aos Efésios, tem também em Colossenses, já nós vamos ler, como deve ser esse relacionamento do homem como cabeça da mulher. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para ela. Então, este marido, ele não vai tratar a sua esposa como um ser inferior, mas como um ser que deve ser amado, da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja. E como foi este amor? Foi o amor ágape, né? Que aqui no nosso subsídio didático pedagógico traz aqui o termo agapau, que é o que é usado, agapão, não é pão porque não tem tio, agapão, que é tratado ali na lição, que está na Bíblia, o termo que é usado, que significa um amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independente do custo pessoal. Isso é importante. Independente do que ele vai passar, do custo pessoal, do sacrifício pessoal, ele tem que amar a sua esposa. E daqui não está falando do amor de afeição, ou do amor físico, que também faz parte. Não está falando desse amor, está falando do amor desinteressado, que não busca nada em troca. Quando Cristo morreu ali na cruz, a palavra de Deus diz que nós fomos atraídos por este amor, pelo tão grande amor de Cristo, de se sacrificar ali pelo homem, formando ali a sua igreja depois. Então, este amor do homem, que é o amor desinteressado, ele vai atrair a sua cônjuge, a sua esposa. Não é? Na continuidade do texto diz assim: ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, o marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses às necessidades de sua esposa e, portanto, sujeita-se a ela em uma atitude de reverência a Cristo. Porque neste contexto aqui que Paulo coloca, ele compara a mulher com a igreja de Cristo. Por isso que fala aqui dessa sujeição à mulher em uma atitude de reverência como se fosse a Cristo. Porque nesta simbologia aqui, nesse tratamento que Paulo faz aqui com aqueles cristãos nas suas famílias, ele compara ao relacionamento de Cristo com a sua igreja. A mulher, ela é comparada à igreja de Cristo. Cristo, o marido daquela esposa, da igreja. Amém? Então aqui dá pra gente entender que este amor que Paulo está ensinando aqui é um amor diferente, que faz com que a esposa seja atraída. E aí fica mais fácil para se entender essa sujeição que Paulo traz aqui para a mulher. É forte nós imaginarmos que temos que ser tão sujeitas a nossos maridos. Traz uma ideia aí meio de escravidão, mas não é nesse sentido. Tanto é que quando a orientação aqui para o esposo é que ele ame a vossa mulher, como também Cristo amou e entregou-se por ela. No versículo 28 diz: assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, todas as vezes que o marido está demonstrando o seu amor e seu cuidado para com a sua esposa, é o mesmo cuidado que ele teria com ele mesmo. No tópico 2, fala sobre o amor como elemento primordial. Então, o amor é que vai estabelecer essas relações. Não só a relação do marido para com a mulher, mas da mulher para com o marido também. E dos dois para com os filhos. Porque este amor aqui
é o amor desinteressado, é o amor que Deus tem também por sua criação, pensando no bem-estar, pensando em fazê-los felizes, pensando em cumprir bem o seu papel e estabelecer bem a sua família. Desse modo, diz aqui no finalzinho do tópico 2, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício desse amor. Ele precisa ser exercitado todos os dias. Um interesse real pela sua cônjuge. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher ama a si mesmo. E já tem essa ideia também ali, lá no início do livro de Gênesis, quando fala que quando Adão vê Eva, ele fala: esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. O marido que não ama a sua esposa e não a trata da maneira certa, ele traz sofrimento para ele mesmo, porque a esposa é uma extensão do seu esposo, assim como são os filhos. Amém? Então, é importante que este cuidado do marido para com a sua esposa seja o mesmo que ele faz com ele mesmo. Então, quanto tempo você que está me assistindo como marido destina ao cuidado com a sua esposa? Quanto tempo você fica na internet desligado dela? Quanto tempo você fica no futebol com seus amigos ou assistindo o filme que você prefere ou a série e a deixa em segundo plano? Então, o homem ele tem todos esses aspectos também para estar vivendo: seus amigos, o futebol, os seus prazeres, a pescaria, não sei qual é ali os passatempos, mas tem que ter um tempo destinado à preservação desse amor, ou o exercício desse amor, que é o que o autor traz aqui. Então nós precisamos retomar o marido, a mulher, como você está exercendo aí o seu papel dentro do seu lar, o marido e a mulher. Aqui ainda fala sobre a proteção, que é papel do marido prover uma vida digna, não apenas se importando com o bem material, mas também com a consideração e a honra, dentre outras coisas. Naquela sociedade em que eles viviam, as mulheres elas eram renegadas a segundo plano. Eu estava lendo alguns textos aqui. A mulher, ela tinha até, se ela estivesse acompanhando seu marido para algum lugar, ela tinha que ficar alguns passos atrás dele. Ela não podia andar lado a lado com ele. Hoje nós vemos os maridos segurando na mão das suas esposas, na igreja sentam-se ao lado das suas esposas. Eu me lembro ainda que quando eu iniciei na igreja, eu achei muito estranho que os maridos sentavam separados das suas esposas, cada um de um lado, não era? E no início eu só tinha um filho, eu não estranhei tanto. Era complicado, mas era menos. Conforme foram chegando os outros filhos, ficou uma situação difícil, porque os filhos ficam com a mãe, e a mãe ficava eu ficava com os filhos, e aí eu trouxe meu marido para perto de mim. Como que eu poderia estar cuidando dos filhos e cultuando? Naquele tempo não tinha as salinhas, embora eu acho que a família tem que estar junto durante o culto. E foi passando-se o tempo, e eu penso que aí chegou na cabeça dos pastores que essa ideia não era boa. Hoje os maridos e esposas sentam juntos, todos ali, cultuando juntos, chamado até culto da família, não é? Então, essa consideração, esse cuidado com os filhos, a mulher vai passando um tempo, ela vai envelhecendo, ela vai mudando, e aquela consideração, aquela honra e aquele amor, ele precisa ser mantido. E ele só vai ser mantido se tiver esse exercício que o autor coloca aqui, para viver em harmonia. Amém? Em Colossenses capítulo 3, deixa eu pegar aqui, eu separei versículos 18,
19 e 20 também trata dessas instruções matrimoniais. Veja ali no versículo 19: vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Até falando aqui um pouquinho da questão do relacionamento quando há algumas discordâncias, porque não é? Somos diferentes. Então, para que não haja irritação, eu penso que nessa questão aqui é que cesse cada um, o marido, a mulher e o filho, que a discussão cesse naquele momento ali por ele, que ele abra mão para cessar aquela irritação, aquele problema, que parta dele, que parta da mulher. Se todos tiverem essa visão, não vai haver tanto conflito. Então você coloque aí no seu coração, vai partir de mim quando acontecer algum problema que traga irritação para o casal. Que sempre parta de você. Se for homem, do marido. Se for mulher, da mulher. Se for filho, do filho. Sempre parta de você. Ter essa ideia aí para que vivam em paz. O segundo tópico trata da conduta da crente como esposa. E aqui o autor ele colocou primeiro dos esposos, depois das esposas, sabe ele, né? Então, qual é o papel da mulher? Como que ela deve se conduzir sendo uma esposa cristã, no temor do Senhor? Na lição bíblica em classe diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então, comparando aqui a mulher com a igreja de Cristo, ela se sujeita ou se submete ao seu marido como ao Senhor, como a Jesus. Nós nos submetemos a Deus, a Cristo, a sua vontade? Assim também nós devemos nos sujeitar aos nossos maridos. E vai ficar fácil, porque os nossos maridos, eles devem nos amar assim como Cristo amou a sua igreja. Olha como é fácil se sujeitar a alguém que te ama tanto. Tratar bem, fazer o seu papel de mulher, deixar a casa arrumada, as coisas do marido arrumada, alimentação na hora. Algumas pessoas reclamam nos novos casamentos que as mulheres às vezes formam as suas famílias e não sabem cozinhar, não sabem fazer uma sobremesa que o marido goste, não sabem fazer um prato diferente. Eu ouvi uma vez uma experiência que o marido ele ia almoçar todos os dias na casa da mãe, porque a esposa só fazia miojo. A esposa não sabia cozinhar. Então, alguém também não a ensinou no seu papel de esposa, não é? Também não a ensinou que ela tinha que cuidar deste marido, que ele precisava se apresentar diante das pessoas com cuidado. Às vezes tem coisas que só a mulher vê. Mas essa sujeição aqui, ela é uma sujeição como se fosse a Cristo. É uma sujeição voluntária, é importante ressaltar. Tem que ser alguma coisa natural. Não é alguma coisa assim que o marido fala, eu mando em você, faça de tal jeito. Não, você. Porque é a esposa e porque se sujeita ao seu marido como fosse ao Senhor, já prontamente, voluntariamente, você faz isso. Porque o Espírito Santo que está em você, ele também te orienta como deve proceder. Como você deve atender o seu esposo. Ela é o autor coloca aqui, uma sujeição voluntária, de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relação entre Cristo e sua amada igreja, porque você vai estar fazendo como se fosse
ao Senhor. Não é escravidão, não é uma coisa indigna. Indigna era a maneira que as mulheres eram tratadas antes disso. Como eu disse anteriormente, 2 passos ou 3 passos atrás do marido. Ainda nós vemos na nossa sociedade, às vezes a gente está andando na rua, aqueles casais mais idosos, eu já observei, o marido à frente, a mulher 3 passos atrás, toda tímida, porque ela foi criada assim. Isso aí não é uma coisa tão antiga assim, a sujeição. Só que nos tempos de Paulo era pior. A mulher, ela não tinha o respeito das pessoas da sociedade. Diante de um juiz, a declaração de uma mulher não tinha nenhum valor. Ela era obrigada a ser fiel ao seu cônjuge, mesmo quando ele era infiel. Ele poderia ter várias mulheres e ela não poderia. Ela não poderia pedir divórcio. O divórcio tinha sempre que partir do marido. E para a mulher, quando ela era renegada, quando o homem pedia divórcio, para ela era a coisa mais terrível do mundo. Quem ia cuidar da mulher? A mulher não trabalhava. A mulher era totalmente dependente do seu marido. A gente vê algumas passagens na viuvez, o quanto aquelas mulheres sofriam. Às vezes dependiam dos filhos, né? Que é o que Paulo orienta na carta também. A mulher viúva, ela tem que ser cuidada pelo filho, quando já não tem mais o esposo com ela. Então a sociedade era mais opressiva, muito opressiva, e por isso que Paulo está ensinando ali. No templo, para adoração, não tinha lugar para a mulher. Assim como tinham os pátios do gentio, como nós vimos em lição anterior, onde tinha aquele muro que separava, eles não viam o que acontecia dentro do templo, também tinha o pátio das mulheres. Era separado, elas não faziam parte. Nós podemos ver quando estudamos aquela Levítico, não tinha, mulher não oferecia sacrifício, era só o marido. Aquele sacrifício que o marido oferecia, ele cobria toda a família, mas ela não tinha esse direito. Se ela fosse no templo, tinha os lugares destinados ali a ela. E eu estava lendo aqui alguns artigos. Dentro do lar, enquanto o marido estava lá dentro, ela permanecia de pé, esperando. Ela permanecia de pé, esperando a ordem do seu marido. Então era um sistema opressor. Por quê? Porque o marido não amava a sua esposa como Cristo, como Paulo ensina aqui. No Novo Testamento, a mulher, ela muda-se o papel da mulher. Nós temos passagem que vemos Cristo conversando com a samaritana, mulheres acompanhando o ministério de Cristo, e isso foi bênção para nós. E agora, incluído aqui nas cartas de Paulo, como devia ser esse tratamento. Graças a Deus, glória a Deus que Cristo nos alcançou, porque a mulher, ela não tinha um papel tão importante na sociedade e na família como nós vemos nos dias de hoje. Lá no tópico 3, diz assim: a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Então, se o marido a ama, como fazendo o seu papel, como a si mesmo, é natural que a esposa faça da mesma maneira. A mulher que é amada, de acordo com esses ensinos de Paulo aqui, ela quer também agradar o seu esposo. Amém? E aqui no tópico 3, vamos tratar um pouquinho da conduta do crente como filho. Isso daqui é muito importante, principalmente a nossa responsabilidade como pai, como mãe, com nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles só vão conseguir se adequar ao que Deus espera deles se nós ensinarmos. O pai e a mãe,
ele tem o papel de ensinar o filho. Como você está fazendo aí na sua casa? Quando você vai aos cultos, você leva seu filho ou deixa com a avó porque vai dar trabalho? Você já matriculou o seu filho na escola bíblica dominical? Você, pai e mãe, promovem aí dentro do seu lar o culto doméstico, principalmente agora que estamos em meio a esta pandemia, não podendo às vezes estar ali no templo. Aqui já começou, não sei aí, podendo estar ali no templo. Como tem sido? Você tem ensinado o seu filho? Porque a palavra de Deus, ela traz aqui a norma, a primeira norma em relação aos filhos é o ensino, que está lá em Provérbios, onde trata do ensino. Ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina no caminho. Quando fala no caminho é junto, estando junto, durante todo o tempo, na sua casa, quando voltar da escola, quando ele for para a escola, como deve ser o comportamento dele lá sendo cristão, porque os professores, eles olham muito isso. Olha lá o filho da crente, o filho do crente, como é irreverente, como é mal educado, e às vezes até um exagero muito grande com os nossos filhos. Então aqui primeiro vai tratar da responsabilidade dos pais, que nós devemos criar nossos filhos, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, na parte B, diz assim: criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nessa questão da doutrina aqui, significa uma orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Então você precisa ensinar seus filhos para que eles obedeçam às normas, tanto as suas normas como as normas fora da sua casa, quando estiver no meio dos parentes, quando estiver na escola, quando estiver na rua. E a admoestação aqui está se referindo a uma instrução entre o bem e o mal. Eu acrescento correção. Algumas vezes nós precisamos corrigir os nossos filhos. Nós só precisamos encontrar a maneira correta. Nós não podemos espancar nossos filhos. Nós não podemos machucar nossos filhos. Nós não podemos trancar nossos filhos em um lugar escuro por horas e horas, como eu já vi muitos relatos, assustando-os. Tem a maneira correta. Nós podemos tirar alguma coisa que ele gosta, nós podemos falar, ensinar e falar qual será a punição. Eu sempre falei para os meus filhos qual seria a punição se eles não obedecessem a determinadas regras. Há uma idade certa para você dar um celular para o seu filho. Nós sabemos que até aos 7 anos é a formação da sua personalidade. E depois que chegar este momento de formação de personalidade, fica diferente, fica difícil você mudar o seu filho. Ou trazer conhecimentos que agregue para que o caráter dele seja exemplar. Tem um tempo. Então, tem um tempo para isso também, para você colocar ele diante das tecnologias. E, voltando aqui, a educação ela deve ser de acordo com a palavra de Deus. Sempre. Matricule seu filho na escola bíblica dominical, acompanhe ele na escola, eduque ele a se comportar nos lugares e principalmente ensine ele o temor ao Senhor. Porque até quando envelhecer ele não vai se esquecer. Ele pode até se desviar. Alguns filhos de crentes se desviam, mas vai chegar um momento que ele vai cair em si, igual aquele filho pródigo ali daquela parábola. E isso tudo é aquilo que eu e você ensinamos para eles. Vai ficar guardado lá no coração de nossos filhos. A conduta requerida dos filhos, aos filhos, é a obediência. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, porque isto é justo. E tem o cumprimento aqui, o mandamento que é o único mandamento, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esta é uma promessa que traz para os nossos filhos.
prosperidade material e física e vida longa com Deus, sendo servo, e até também vida física. Quantos filhos não têm suas vidas ceifadas, tão novos, porque são desobedientes aos pais, estão em lugares que não deveriam estar, estão fazendo coisas, usando drogas, que é muito caso aí, que não deveria eles estarem usando. Então, quando os filhos desobedecem aos pais, eles trazem, ou desonram os pais, eles trazem problemas para eles. Não vai ter uma vida próspera, não vão ser bons filhos, talvez não vão ser, dependendo da misericórdia de Deus, bons obreiros na casa de Deus. Então vamos educar nossos filhos de acordo com o que Deus nos ensina, para que eles nos honrem a Deus e sejam felizes na terra. A conclusão da nossa lição diz: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter e respeitar a liderança de seu marido. Os pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Então, tem normas para o pai, que deve amar a sua esposa. Tem normas para a esposa, que deve se submeter, se sujeitar ao seu marido, que a ama. E tem também uma norma para os filhos: obedecer aos pais, honrar aos pais, para que vivas muito tempo sobre a terra. Então tem normas para todos nessa condição de cristão. Nós somos igreja de Cristo. Precisamos nos adequar ao que a palavra nos ensina. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, proteja seu lar de todos os males. Que Deus também, nesta hora, abençoe também aí a sua igreja, a escola dominical a qual você participa, que você vai estar lá no domingo, porque a sua escola dominical, ela acontece no momento que você está presente. Amém? Deus abençoe você. Se gostou dessa aula, compartilhe e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.